Oi, gente, bem-vindas a mais um Falando de Maquiagem. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem e maquiadora profissional. E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para as maquiadoras, que é sobre o delineado. E o tema do Falando de Maquiagem de hoje é o delineado perfeito para sua cliente. Eu sei que a maquiadora sonha assim do fundo do coração dela, saber fazer o delineado. Sei também que essa pode ser uma das maiores dificuldades para maquiador iniciante. E realmente é o que acontece. Porque assim, o delineado, gente, ele é uma técnica que ela exige precisão, né? E aí quando fica torto, a gente logo de cara vê. Até quem não entende muito de maquiagem vê de longe, né? O que tá acontecendo ali. Mas hoje eu vou ensinar tudo que eu sei sobre delineado, tá? Não é uma live onde eu vou pegar e fazer um delineado no meu olho e tá tudo certo. Isso vocês têm aos montes por aí. Hoje eu vou dar dicas de quais os produtos usar, como fazer cada delineado para cada olho, porque vocês sabiam que existe um tipo de delineado para cada olho? Muitas nem param para pensar isso. Se existem tantos formatos de olhos nesse mundo, por que um único tipo de delineado, né? Eu vou ensinar vocês dicas de como treinar, de como fazer, de como segurar, dica de produto também. Então vocês vão sair dessa live hoje entendendo tudo sobre delineado, tá? E quem tá assistindo no reprise, né, aproveita, curte. Vocês também, clica aqui embaixo, né, no coraçãozinho pra voar um monte de coração aqui. Pra todo mundo ver coraçãozinho voando. Clica nessa setinha aqui embaixo. Manda essa live pra uma galera aí, pra gente poder divulgar para um número máximo de pessoas nessa live, porque é um conteúdo que vocês não vão encontrar dando sopa por aí não, tá? O que é o delineado? Primeiramente, vamos começar assim bem no início mesmo. O que é o delineado? Delineado nada mais é do que aquele risco que a gente faz aqui em cima do olho. Às vezes puxa um gatinho, às vezes não puxa, porque existem vários tipos de delineado, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, isso é o delineado. Sei que até as pessoas leigas de maquiagem sabem o que é. Mas o que muita gente não sabe é para que serve o delineado. Muitas maquiadoras que estão até há anos no mercado não sabem para que serve. Simplesmente fazem o delineado. Gente, isso é inadmissível. A gente pegar e fazer um delineado no olho da nossa cliente só porque ela pediu ou só porque a gente acha bonito. O delineado ele tem que ser feito de forma consciente. A gente tem que saber aonde começa, aonde termina, qual delineado fazer, se faz ou não para cada tipo de cliente. Só que a gente não vai conseguir isso sem saber para que serve. Então, o delineado ele serve para marcar o olhar ou para modificar o formato dele. Hoje vocês estão vendo eu com delineado esfumado e ele tá levantando o meu olhar. Meu olho não é assim, naturalmente, né? Quem já me viu aí sem maquiagem ou com alguma maquiagem que eu não faço nada nos olhos, sabe que o meu olho é bem caidinho nas extremidades. E eu uso o delineado para levantar o meu olhar. Só que não é só para isso. Muita gente pensa que delineado é só para levantar o olhar, mas não é não. Ele também serve para dar abertura no olhar, sabia? E muita gente confunde isso. Muitas pessoas falam assim, não, delineado ele só serve para levantar o olhar. Não, gente. O delineado ele modifica, além de marcar, né, o olhar. Porque se eu fizer um traço no meu olho, que eu vou do início até o final do olho, um traço bem fininho, na mesma espessura do início ao fim, ele vai apenas marcar o meu olhar. Agora, se eu usar de outros formatos, a gente consegue modificar o olhar com isso. Posso levantar, posso deixar eles mais retos, posso deixar eles mais próximos, mais afastados, mais caídos até se eu quiser. Eu posso dar até abertura no meu olhar com delineado, sabia? Muita gente acha que o delineado fecha o olho, mas é a forma com que faz. Depende o olho e depende do delineado e a gente vai aprender tudo isso hoje aqui nessa live, tá? Estamos juntas aí para aprender isso. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Gente, eu tô um pouco fanha, como vocês estão percebendo, porque eu estou com uma rinite bem atacada, então se de repente eu tiver que dar uma paradinha para tomar uma água, mas a gente vai tocar aqui, tá? Primeiro, o delineado já falei o que é. E existem alguns produtos de maquiagem para fazer o delineado. Existe delineador em gel, delineador em líquido, delineador caneta. Dá para fazer com lápis, dá para fazer com
com sombra, com várias coisas. E o delineado, gente, uma curiosidade, ele não precisa ser preto, tá? Eu já fiz várias vezes delineado marrom, delineado colorido, né? Vocês já viram também, esses dias eu fiz pra maquiagem da Copa um delineadão colorido com glitter, verde e amarelo. Então, não necessariamente o preto. Claro que pra maquiagem social, a gente usa muito mais o preto. Muito, muito, muito mais. Já aconteceu de eu fazer delineado colorido. Mas, e marrom também, né? Mas o preto é o delineado que é o mais pedido pelas nossas clientes, porque é o mais usável em maquiagem social. E aí, em questão de qual produto eu uso, né? Eu uso gel, uso líquido, qual o melhor? Eu uso muito isso das minhas alunas, por isso que eu quero vir falar isso pra vocês, porque lá pras minhas alunas eu falo tudo isso, e o pessoal aqui do Instagram, que não é minha aluna ainda, também precisa saber dessas informações, né? E elas me perguntam muito, Joyce, qual o melhor produto para se fazer delineado? Então, a minha opinião particular da Joyce é o delineador em gel. Mas eu quero falar dos benefícios, né, os prós e os contras, tanto do delineador em gel, que é o meu preferido, quanto dos outros, que é o líquido e o caneta. Vamos falar desses três aqui, tá? Então, o delineador em gel que eu uso é assim, ó, esse aqui é o da Mary Kay, que eu tô usando agora. É o que eu mais gosto. Por que que ele é o mais... Eu vou falar assim, por que que eu mais gosto dele, qual a vantagem e qual a desvantagem. Delineador em gel, por que que eu gosto tanto? Porque ele é super preto, ele tem uma durabilidade bem maior, e por ele ser em gel, então ele é um pouquinho mais grosso, né? Ele tem uma certa consistência diferente do líquido, que é o líquido mesmo, é mais fácil de trabalhar e mais difícil de errar. Porque quem é aqui que nunca errou um delineado na vida? Gente, eu errei tanto delineado. E hoje eu vou dar dicas aqui pra vocês não errarem delineado igual eu não errava, tá? Igual eu errava. E acima de tudo, a gente tem que pensar que a nossa cliente tem que amar a nossa maquiagem, né? E o delineado é uma peça muito fundamental pra gente conseguir esse resultado na maquiagem. Pra gente também começar a faturar no primeiro mês, né? Porque se a gente fizer um delineado bonito, postar no Instagram, né? Fizer um delineado na cliente bonito também, a chance de a gente começar a faturar mais rápido é maior. Eu sou iniciante, eu consigo fazer delineado? Gente, tem uma aluna minha que ela nunca tinha feito um delineado na vida. Ela não sabia nem ela não sabia que existia. Ela fala mesmo, né? Eu não sabia que existia delineador de caneta, delineador líquido, não sabia nem o que era isso. E ela começou do zero a fazer curso comigo e hoje ela tá trabalhando, ela foi convidada por 2 salões para atender, ela tá fazendo maquiagem, faturando mesmo com maquiagem, né? Então eu quero que vocês entendam isso primeiro. E aí, por que que eu amo tanto delineador em gel? Já falei, né? Porque ele tem uma durabilidade maior. No olho da cliente, gente, é muito difícil de tirar um delineador chato, né? Por isso que às vezes eu não passo delineador, porque é muito chato de tirar. Tem que estar esfregando com demaquilante. E se tem que fazer isso pra tirar, é porque ele dura muito no olho, né? Uma festa inteira ele vai durar. Mesmo se a pessoa chorar, ele dura. E ele é mais fácil porque é um gelzinho, ele tem uma consistência. Então, por esse fato, é muito mais difícil de a gente errar o delineado. Mas esse aqui, gente, foi o delineador que eu mais me adaptei. Tenho várias alunas minhas que amam delineador líquido. Eu, Joyce, até trabalho com delineador líquido quando preciso, mas não é o meu conforto. Eu saio da minha zona de conforto fazendo isso porque eu me acostumei com esse aqui e não tem nada de errado fazer com esse ou fazer com outro. Eu quero que vocês testem os tipos de delineador para ver qual que vocês se adaptam mais, tá? Eu vou falar a vantagem de um e de outros aqui para vocês terem uma direção, mas o correto mesmo é treinar e ver qual que é melhor para cada uma, tá? O ruim do delineador em gel é que ele não é tão prático. Ou seja, eu tenho um potinho aqui, então eu tenho que ter uma outra ferramenta que é o pincel para poder usar ele. Eu uso esse da Dye Makeup, é o 180. Ele é super, hiper, mega fino, tanto que eu acho que vocês nem conseguem ver a pontinha, né? De tão fininho que ele é. Ele é quase igual aqueles pincéis de decorar a unha. Muito fino. E é por isso que eu gosto dele. Tem gente que já gosta de fazer o delineado com aquele pincelzinho chanfrado, tá? Então, essa é a minha opinião. Também dá de fazer com chanfrado. Gente, dá pra fazer até com um pincel de boca. Uma aluna minha já fez. Mas esse é o que eu prefiro, é o que eu uso atualmente.
Delineador líquido, até o meu nem tá aqui, tá guardado, porque eu não tenho costume de usar mesmo. Delineador líquido, o que é o bom nele? É que ele é muito prático. Então, ele é um vidrinho que tu já vem até com o próprio aplicador. Muito prático de ser usado. Ele é muito preto, assim, muito pigmentado mesmo. Todos os delineadores líquidos que eu vi até hoje, eles tinham uma pigmentação incrível. Não tem tanta durabilidade quanto o delineador em gel. Eu tô botando no olho porque eu uso bastante, né? Hoje eu não usei, eu só usei aqui no cantinho interno. Então ele não dura tanto assim, só que ele tem essa vantagem de ser super prático. Aí a gente tem o delineador caneta, que é uma caneta delineadora. E o que tem dentro é um delineador líquido. E assim, a diferença dele pro delineador líquido é o delineador líquido assim. Como é tipo um vidrinho de esmalte, a gente tira. Então a gente tem que dosar a quantidade que tá saindo daquele pincelzinho. Por esse fato, o delineador líquido ele é mais fácil de a gente errar, porque tô falando do início da carreira, né? A gente não tem tanto controle na mão, a gente tem que ir testando, né? Então, às vezes, acaba pegando muito delineador líquido, aí acaba ficando borrado, coloca produto demais no olho. Gente, é um pouco mais difícil no início, tá? E o delineador caneta já não, ele é mais fácil, porque é uma caneta, né? E muito prático também. Tu vai pegando aqui e vai pintando. Porém, gente, todas as canetas delineadoras que eu usei até hoje, nenhumas eram tão pretas e pigmentadas quanto deveriam, quanto eu gostaria. E elas têm uma durabilidade muito pequena, então talvez no começo elas sejam pigmentadas, mas daqui a pouco começa a falhar. E aí tu tá fazendo um delineado no olho da cliente, começa a falhar. Gente do céu, é horrível, tá? Eu já passei por esses casos, assim, e não é uma experiência agradável. Então a chance de errar o traço delineado é horrível. E pensando, né, na cliente, quando a gente erra o delineado, tem que tirar tudo pra fazer de novo, a cliente com certeza que ela acha ruim, né? Porque tu vai ter que refazer um trabalho. E às vezes a cliente tá com pressa e tudo mais, e aí acaba que ela não gostando muito do assunto, do acontecido, né? Então tem que tomar alguns cuidados antes de sair fazendo delineado no olho da cliente, tá? Falei dos produtos. E muita gente pensa assim, é obrigatório na maquiagem fazer delineado. Gente, eu não tô com delineado. Eu tô com delineado e esfumado. O que eu fiz? Eu peguei um pincelzinho bem pequenininho e esfumei de sombra preta. Mas tem muitas maquiagens que eu nem isso não faço, nenhum tipo de delineado. Então, o delineado ele não é obrigatório. Por que quando a pessoa vem e me pergunta, Joyce, delineado é obrigatório? Eu fico pensando o quão limitada essa pessoa tá no aspecto da maquiagem. Porque a maquiagem, gente, não é só a técnica. Não é assim, eu tenho que botar cílio em todo mundo. Eu tenho que fazer delineado em todo mundo. Eu tenho que usar sombra preta em todo mundo. Tenho que usar gloss em todo mundo porque tá na moda. Não. Maquiagem, ela vai muito além da técnica. É isso que eu falo pra vocês, né? Por isso que as minhas alunas e eu conseguimos fazer com que as nossas clientes amem nossa maquiagem, comecem a faturar no primeiro mês, mesmo muitas delas sendo iniciantes. Porque a gente vai muito além da técnica de maquiagem. Gente, a técnica é só um detalhe. E técnica é treinável. Então, qualquer pessoa consegue ser maquiadora? Gente, qualquer pessoa. Mas eu deixo cair todas as coisas no chão. As minhas alunas falam assim, nossa, parece que tu é tão delicada fazendo maquiagem. Gente, a pessoa mais trabalhada do planeta Terra sou eu. Aqui em casa eu quebro tudo. Jogo de copo eu não sei quantos eu quebrei. Mas, como eu treinei muito maquiagem, a minha mão é super leve pra maquiagem. Então, a técnica é treinável. E isso é muito fácil da gente encontrar por aí. Claro que eu ensino isso para minhas alunas, porque é fundamental uma maquiadora saber de técnica, né, gente? É impossível uma maquiadora ser uma maquiadora boa e não saber de técnica, mas isso não é o suficiente para que a gente consiga fazer com que as nossas clientes amem nossa maquiagem, faturem no primeiro mês, mesmo sendo iniciante. E é isso que eu ensino para vocês aqui, tá? Então, tem alguns tipos de delineado, eu queria mostrar alguns deles para vocês antes de eu falar de um delineado para cada olho, tá? Então aqui, a gente tem um delineado gráfico, que é um delineado muito bonito, né? Muito bonito mesmo, difícil de uma cliente pedir. Mas só pra mostrar pra vocês. Esse aqui que é o delineado de gatinho, puxadinho, né? Porém, ele é puxado um pouquinho mais pro lado, a gente já vai entender tudo sobre o que eu tô falando aqui na teoria. Eu vou explicar na prática pra vocês. Tem o gatinho também, esse aqui, já notem que esse aqui já é um puxadinho um pouco mais em direção à sobrancelha. Então, esse já levanta um pouquinho mais o olhar. A gente tem aqui outro delineado. Cadê? Esse aqui também é um delineado gráfico, muito bonito. Esse aqui é muito legal. Pra quem tem pálpebra gordinha, a gente já vai falar sobre isso também.
né? Porque não adianta eu quero aprender a fazer delineado. Como é que faz delineado, Joyce? Tu vai fazer um traço aqui, puxar em direção à sobrancelha, vai voltar reto, beleza. Isso tem tanto na internet. Oi, Heloíse. Heloíse, minha aluna, lá de São Paulo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda na nossa live de delineado. Então, assim, gente, existem vários tipos de delineado. E por quê? Porque é bonito? Porque é um desenho? Não, para com isso. Eu mostrei outro. Falta mostrar um bem famosinho, que eu gosto de usar em mim. Eu até mostrei, mas não especifiquei, né? Esse que é puxadinho no canto interno. Esse delineado, ele é lindo. Mas sabia que ele não é pra todo mundo? Gente, esse delineado, se a gente usar em pessoa específica que não serve pra esse delineado, fica horrível. É isso aí mesmo. Então, por isso que não é tão simples assim sair fazendo delineado. Por isso que muitas maquiadoras não conseguem atingir o nível que eu falo que as minhas alunas conseguem. De fazer a cliente amar a maquiagem, de faturar no primeiro mês, mesmo sendo iniciante. Porque elas estão olhando apenas a técnica. E a técnica, gente, sério, se vocês quiserem aprender técnica, nem paguem curso. Eu quero fazer um curso de maquiagem, XYZ. O que eu ensino? A técnica de maquiagem. Não faz. Aprende no YouTube. Porque tem muito. Agora, maquiagem além da técnica, gente, é isso que vira a chave da maquiadora. É isso que faz com que ela fature no primeiro mês. Que as clientes dela amem a maquiagem dela, mesmo elas sendo iniciantes. É isso. Não é técnica bonita. Porque a cliente, é claro que ela quer uma técnica bem acabada, ela quer uma maquiagem bonita, ela quer uma maquiadora que entenda de técnica. Só que não é só isso, ela quer também se sentir linda e maravilhosa. E se a gente usar uma técnica de maquiagem que não é adequada, não é personalizada, não é específica para o rosto daquela cliente, a chance de ela não se gostar e não se conectar naquela maquiagem é gigante. Por que eu falo isso pra vocês? Porque eu já tive experiência. Porque eu já passei por isso. Porque eu quase desisti da carreira de maquiadora por isso. E eu não quero deixar isso acontecer com vocês, tá? Então, muita atenção com isso, tá? E aí, muita gente confunde. Eu preciso apenas aprender técnica e agora eu vou ser uma maquiadora e vai dar tudo certo. Não, cuidado, que não é bem assim, tá? Eu vou buscar o meu quadro, porque agora a gente vai falar sobre os tipos de delineado para cada olho. Porque eu falei que aqui ia ser diferente, né? Não é uma live tão comum assim de vocês encontrarem. Eu vou pegar o meu quadro, vou virar a câmera aqui e a gente vai ter um outro formato de aula. E como eu estou sozinha, gente, tudo é mais difícil, né? E eu vou ter que virar a câmera, senão o que eu vou escrever aqui vocês não vão enxergar. Vamos ver, onde é que vira a câmera, meu Deus. Aqui. Aí, só vou levantar um pouquinho pra vocês me verem. Natália, tava me pedindo, né? A live do delineado sair, vai ficar salva. Gente, vou deixar salva a live, tá? Só que eu acho que eu vou ter que erguer mais um pouquinho meu tripé. Que vai ficar melhor a visualização nossa. Senão eu vou ter que ficar olhando pra baixo. Melhorou, né? Reflexo da janela, mas tá dando pra ver, né? Só confirme aí pra mim se tá tudo certo, tá dando pra ver. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Aqui a gente vai começar. Gente, olha só, uma dica. Tirem print. Tirem print dessa tela aqui que vocês vão usar. Muito na vida, gente. Muito. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo, então. Bora lá. Vamos lá, então. Olhos próximos. Pensem comigo. Tem pessoas que têm olhos bem próximos mesmo, né? O que é o olho próximo? É quando o tamanho do olho aqui, quando a distância entre eles, desculpa, é menor que o tamanho do olho. Ou seja, a pessoa tem 3 centímetros de olhos, mas a distância entre eles é 2,5. Isso caracteriza uma pessoa com olhos próximos. E olhos juntos é o contrário. Por exemplo, 3 centímetros de olhos e a distância entre eles é aqui 3,5, tá? Para quem ainda nunca tinha ouvido falar sobre isso,
Isso a gente aborda muito em visagismo, que eu trabalho com as minhas alunas, né? E é bom a gente entender isso. Porque, gente, como que num olho que é afastado, eu vou usar a mesma técnica para quem tem olho junto? Dá certo? Não! Não dá certo nem aqui nem na China, como diz o ditado. E por isso, muita maquiadora não consegue fazer a cliente amar sua maquiagem, não consegue faturar logo no primeiro mês. Por isso que eu escuto muitas clientes minhas virem dizer pra mim, já só fiz maquiagem na fulana de tal e não gostei da maquiagem, isso, aquilo outro. Por quê? Porque falta esse conhecimento. E não é culpa da maquiadora. Porque não é muita gente que fala sobre isso atualmente, né? Quantas pessoas vocês conhecem que falam o que eu tô falando aqui pra vocês? Quantas pessoas já ensinaram isso aqui pra vocês? Não, muitas, nunca nem ouvi falar. Muitas alunas minhas falam assim, nossa, Joyce, eu nunca tinha ouvido falar de visagismo. Hoje, uma aluna minha, deixa eu só abrir a janela aqui pra entrar um vídeo. Uma aluna minha lá de Portugal hoje falou, Joyce, eu nunca tinha ouvido falar de visagismo na vida. Eu tô amando, tô alucinada com o curso. Por quê? Porque é um conhecimento muito restrito de poucas maquiadoras. E vocês estão tendo essa oportunidade aqui, então aproveitem, tá? Então, quando a gente tem olhos próximos, o que a gente tem que pensar? Peguei uma cliente de olho próximo. Eu tenho que fazer o seguinte, gente. Eu tenho que deixar esse canto aqui, né? Esse canto não, o centro do olho dela livre. Ou seja, com sombras cintilantes, já entrando, né? Um aspecto aí mais avançado ainda, né? Eu tenho que deixar com sombras cintilantes o mais claro possível. Então não faz sentido eu nesse olho aqui fazer esse delineado que é puxadinho no canto interno. Por quê? Porque eu vou estar trazendo atenção pra cá. Eu vou estar marcando, eu vou estar evidenciando. Vou estar deixando ele mais... Tá vendo? Olha só. Se eu fizer esse delineado aqui, ó. Aquele delineado muito famoso que a Sandy usa, que eu adoro usar em mim também. Faço gatinho maravilhoso e aproveito e puxo o canto interno. Eu vou estar aproximando mais ainda esses olhos. Então, olho próximo, gente. Pessoas com olhos próximos, muito cuidado. Não façam esse tipo de delineado. Por quê? Porque vai deixar os olhos delas mais próximos ainda. E se a cliente insistir, gente, converse com ela, explica a situação, né? De uma maneira amigável, agradável, gentil. Mas explica, ó, teus olhos, né? De acordo com o padrão, de acordo com o visagismo, né? Que agora você já pode falar isso. Eles são mais próximos. Se a gente fizer isso, vai ficar mais próximo ainda, vai ficar mais proporcional. Mas se tu quiser marcar o olhar, tem outras formas de fazer. Então, se essa é a forma errada, qual é a forma certa de fazer? Delinear. O que vocês acham? Se eu não posso fazer assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um delineado, tem duas opções, tá? Ou a gente faz um delineado que começa do meio do olho pro final e puxa o gatinho. O delineado de gatinho para olhos próximos é incrível. Por quê? Porque eu tô trazendo atenção aqui, pra fora. E é isso que eu quero. Ou eu simplesmente puxo o gatinho. Nem faço aqui no canto, no olho, né? Que é a base do delineado que eu chamo. Eu só puxo aqui o gatinho e beleza. Muito fácil, né? Que bom, não precisa passar tanto trabalho pra fazer delineado, né? E agora nos olhos juntos é o contrário. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Ah, vou só puxar o gatinho, já pensou? O olho da pessoa já é afastado. Olha só. Aí eu faço delineadão gatinho aqui, ó. Puxado pro lado ainda. Aqui parece um vão. Eu tenho que chamar atenção. Agora é diferente daqui, eu tenho que chamar atenção. Então o que eu vou fazer? Esse delineado que é puxadinho no canto interno é maravilhoso para quem tem olhos afastados. É incrível, fica lindo. Ah, a minha cliente não gosta, ela não quer muito marcado. Faz com marrom, faz um traço fininho, faz um traço pequenininho. Explica essa situação para ela. Que com certeza ela vai amar a tua maquiagem. Porque a cliente, às vezes, ela nem sabe que ela tem olhos afastados, ela nem sabe que ela tem olhos juntos, ela não sabe. E ela não precisa saber. Quem tem que saber é a maquiadora. É vocês que tem que saber. E se vocês ensinarem isso pra elas, gente, elas vão ganhar, vocês vão ganhar, assim, muita autoridade em relação, na cabeça delas em relação à maquiagem. Poxa, ela tá me explicando uma coisa que eu nem sabia em relação a mim, então ela sabe muito de maquiagem, né? E isso vai se espalhar, com certeza. Aí a gente tem um olho que é muito comum de a gente encontrar, que é o olho gordinho. O olho gordinho é aquela pessoa que tem a pálpebra bem pequenininha aqui, ó. Que é a pálpebra fixa, né? É aquela pessoa que tem a pálpebra móvel que sobrepõe a pálpebra fixa, que é o meu caso. No olho gordinho a gente tem que avaliar algumas coisas. Aqui é como se fosse a pálpebra, tá? O côncavo.
Então eu sei que eu tenho um espaço pequenininho. Se eu tenho um espaço pequenininho, quando eu for fazer o delineado, eu tenho que fazer um delineado fino o suficiente para que quando essa pessoa esteja com o olho aberto, eu consiga ver o traço do delineado e ainda consiga ver o espaço de pálpebra móvel, fixa, desculpa. Consiga ver o espaço de pálpebra fixa ainda. Por quê? Porque senão vai dar a impressão que eu peguei uma sombra preta, passei no olho e foi o que aconteceu. Não vai aparecer um delineado. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar antes de fazer um delineado na cliente é isso aqui. É o espaço de pálpebra fixa que ela tem, tá? Desculpa, de pálpebra móvel, gente. Nunca vou conseguir falar direito. O de pálpebra móvel, tá? Então, fazer um traço fino pra quê? A não ser que a cliente tem pessoas que têm espaço de pálpebra móvel bem grande, né? Então a gente pode fazer um delineado mais grosso, inclusive fica melhor ainda. Aí na hora de puxar o gatinho, eu vou puxar o gatinho. Só que na hora de eu voltar, eu não posso fazer aquele delineado instagramável, lindo, maravilhoso que a gente vê por aí. Não posso voltar aqui. Então o que eu devo fazer? Eu devo voltar reto até eu encontrar a esclera do olho, ou seja, o côncavo, e depois eu desço. Então é como se eu tivesse... Então o olho gordinho é como se a gente estivesse desenhando uma asinha de morcego, né? Porque eu volto retinho até a esclera do olho e aí sim eu desço, tá vendo? Ó, eu encontro, claro, né? Com essa base do delineado. Que tá aqui, a gente faz o acabamento aqui, tudo certinho. Mas é, ó, como se fosse uma asinha de morcego mesmo. Esse é o delineado mais ideal pra quem tem olho gordinho. O olho fundo, ele é completamente o contrário do olho gordinho, né? Ele tem, geralmente as pessoas de olho fundo têm um espaço já maior de pálpebra móvel aqui. E ele é bem fundo mesmo, um côncavo bem marcado. Então tem duas opções que eu mais gosto pra olho fundo. A primeira é a gente fazer um delineado que ele comece mais fino e ele vai engrossando conforme ele vai indo pro canto externo. Então aqui é o canto interno, né? O nariz da pessoa, sobrancelha e tal. E aí ele vai engrossando assim, ó. E aí aqui no finalzinho, né, no final do olho, eu sempre dou uma esfumadinha com um pouquinho de preto. E vai engrossar, e esse olho, o olho fundo, ele tem espaço de pálpebra móvel pra isso, tá? E a segunda opção do olho fundo... a pessoa de olho fundo, ela quer um delineado mais puxadinho, ela quer um gatinho. A gente faz a base normal, né? Pode até ser uma base que vai engrossando um pouquinho pro canto externo. Aí eu puxo o gatinho, só que em vez de eu puxar em direção à sobrancelha, que é o gatinho normal, né? A gente puxa pro lado e volta. Porque se eu voltar em direção à sobrancelha, por causa dessa profundidade que tem aqui no côncavo, a hora que a gente voltar, né? Se a gente voltar com o gatinho normal, vai atrapalhar. Então por isso que eu gosto no olho fundo de fazer ou esse, que esfuma no cantinho, ou esse puxado pro lado. Eu vou finalizar aqui com vocês. Ainda bem que deu pra gente ver todos os formatos de olhos, né? Vamos fazer o delineado em cada um deles. E muita gente me pergunta, Joyce, como é que eu treino o delineado? Como eu faço pra ser melhor no delineado? Então, eu quero dar algumas dicas aqui pra vocês, muito usáveis, né? Primeiro, encontrem o produto que seja mais ideal pra vocês. Se é o delineador em líquido, se é o caneta, se é sei lá o que. Encontrem o melhor delineador pra vocês. Não existe o bom, existe o melhor pra vocês. A segunda coisa é o treino de coordenação motora fina. O que é isso? Vocês lembram lá na escola que a gente tinha que ligar os pontinhos, né? Vamos desenhar aqui. A gente tinha vários pontinhos assim, ó, umas linhas pontilhadas, e a gente tinha que pegar a caneta, o lápis e passar por cima, o mais reto possível. Isso é treinar a coordenação motora fina. Então procure no Google mesmo, treino de coordenação motora fina, vai aparecer uns desenhos infantis, mas é aquilo ali que a gente tem que treinar. Quanto mais a gente treinar, melhor a nossa mão vai ficar. Principalmente quem já sente dificuldade. Tem pessoas que não têm tanta dificuldade de fazer delineado, tá? Tem outras que já nascem com um pouco mais. Então o que a gente tem que fazer? Treinar. Quando eu iniciei na carreira de maquiadora, eu tinha muita dificuldade no batom. O que eu fiz? Treinei muito batom. Isso é fato, tá? Outra coisa, façam traços quando estiver fazendo delineado. Independente de produto que estiver usando. Em vez de ficar fazendo risquinhos assim, ó,
de pinguinho em pinguinho, faça o traço mais contínuo que vocês conseguir, porque isso vai evitar que fique aquele delineado de ondinha. Isso vai fazer com que o delineado fique mais reto. Por isso, o treino de coordenação motora fina, tá? Então, faça um teste aí. Treine em coordenação motora fina pelo menos uma vez por semana, por dia. E dentro de 30 dias, vocês vão ver como vai ser muito mais fácil treinar o delineado. Não precisa nem treinar o delineado, se quiser melhor. Mas só pelo fato de treinar a coordenação motora fina, vocês vão ver a diferença que esse negócio vai dar, tá? Então, gente, muito obrigada. Espero que eu consiga salvar a live anterior e essa, pra gente complementar. E não esqueçam também de curtir e compartilhar esse vídeo a hora que eu salvar, porque vai ficar top, né? Vocês viram que a live de hoje foi incrível, tá? Até mais, gente. Tchau!